Iniciando o nosso De Tudo Um Pouco podcast, criado recentemente, nós trazemos hoje a visita de um grande amigo de infância, uma trajetória de vida fantástica. A gente vai conversar um pouco sobre isso, de forma que tenho o prazer de trazê-lo ao programa, meu querido amigo Manuel Severo Gugel Barbosa, de uma estrada juntos por muitos longos anos, somos contemporâneos, uma vivência fantástica em várias áreas. E antes de passar a palavra para ele, agradecê-lo a presença, meu irmão, meu amigo, meu mentor, tá? Meu mestre, meu orientador espiritual, entre coisas, né? Um cara que as pessoas da minha cidade conhecem, a nossa proximidade, né? Nós temos um grande carinho um pelo outro e, como homens, esses anos todos seguimos nossas vidas, construindo coisas, e ele de novo me apoiando aqui. Manuel, vamos lá, sua apresentação, fique à vontade aqui no De Tudo Um Pouco. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar no programa inaugural do De Tudo Um Pouco, projeto absolutamente extraordinário. E, de maneira especial, me permitam a todos os nossos espectadores de todo o planeta, de maneira especial falando para minha casa, para Maranguape, né? O destino acabou me levando para outras plagas, né? E tenho andado muito por esse Brasil, mas a gente, apesar de ter saído de Maranguape não sai de dentro de nós, né? Então hoje estar aqui no programa inaugural do podcast De Tudo Um Pouco, para mim é uma satisfação renovada e muito preciosa, porque eu vou ter a oportunidade de abraçar o povo que eu amo, a cidade que eu amo, que é Maranguape. Então, Eudemar, muito obrigado pelo convite. Saiba que estamos muito felizes de estar aqui para falar de Maranguape, para falar de nossas vidas, para falar de Cariri Cangaço, né? Eu acho que a família de Maranguape nunca ouviu falar em Cariri Cangaço, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto que faz meu olho brilhar. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Fantástico, nada foi planejado. Montar esse projeto do podcast pessoalmente foi também uma coisa que eu já contei num texto no Facebook, quem quiser dar uma olhada lá, um extenso texto, onde eu falo muito da minha vida profissional, e ela perpassa também por muitos acontecimentos vividos com nossas famílias, que sempre foi próximas à vida, na realidade, dos pais de Manuel, o seu José Mário, que eu lembro agora, relembro, e eu faço uma grande homenagem, na minha ótica, um dos maiores políticos da história do Ceará, com 6 mandatos. Isso me orgulha muito de ter pertencido a história dele, está lá dentro da casa dele, com Dona Nonon, Dona Maria Helena, e o José Mário Mota Barbosa, com os seus 6 mandatos, e a construção dele, principalmente hoje, nos dias de hoje, faz uma falta tremenda, que ele foi conhecido no Ceará e em Maranguape, principalmente, como o pai da educação. Então, os investimentos, as energias do pai dele foi para implementar muitas salas de aula, num tempo difícil de se fazer colégios, né? se erguer, eu digo erguer mesmo, de fato, edificar colégios, depois construir a educação, são coisas totalmente diferentes. Isso foi algo que você, maranguapense, mais maduro, conhece dessa história. Bom, você um pouco mais jovem procurar saber sobre isso. Também a história de Maranguape, que passou pela carreira de Manuel, e eu estava sempre ao lado dele, na área política, como gestor público. Então, a contribuição dele em algumas funções, isso é de suma importância ser lembrado. E ele tinha um cuidado muito especial com as pessoas. Ele é de fato, tá, gente? Manuel é de fato um cuidador. Então, vamos, Manuel, relembrar aqui alguma história peculiar de política como gestor que você tenha lembrança e que possa agregar para essas pessoas novas. Que Manuel saiu da gestão de Maranguape há mais de
15 anos, talvez, exatamente. Mais que isso. Mais que isso. E foi para outras cidades, foi colaborador em outras cidades, e agora, como nesses últimos 10 anos, focou bastante na curadoria do Cariri Cangaço e numa arte espiritual que ele é um dos protagonistas. Ele pode falar depois sobre a arte marricária, se for conveniente para ele. Mas falando sobre a vivência, assim, o que é que ficou nesses anos que você contribuiu nos cargos de Maranguape, as pessoas que você conheceu e gosta. Na verdade, antes mesmo de falar da minha própria trajetória, né, política em Maranguape, que foi uma trajetória modesta, né, mas que me encheu de muita satisfação, eu queria voltar no tempo, né, lá para os anos 70, e ainda a memória me é privilegiada de trazer momentos absolutamente muito marcantes, né, da passagem de meu pai pela política de Maranguape, né? Os mais jovens certamente não conhecem, não ouviram falar, mas aqueles contemporâneos nossos e um pouquinho mais antigos vão lembrar de Maranguape dos anos 70, né, quando o comerciante Zé Mário Barbosa acabou encontrando na política uma missão absolutamente vocacionada, né? E meu pai entrou na política muito jovem, né? Na época ele acabou sendo candidato a deputado estadual por Maranguape. Ele tinha uma ligação muito forte com um dos grandes líderes políticos do Ceará, Eldemar, o senador Paulo Sarazate. E entre ele e Paulo Sarazate existia uma afinidade, uma amizade muito grande. O Paulo Sarazate também muito identificado com a missão de educador, né? E a partir desse encontro de missões, o Paulo Sarazate fez uma provocação ao meu pai. Isso em 1962, eu não era nem nascido, né? Eu nasci em 65. E a partir daí, meu pai realmente se colocou como uma opção para Maranguape, como candidato a deputado estadual. E naquela época nós tínhamos em Maranguape, né, poder estabelecido muito forte do senador Almir Pinto, né? Um homem também extraordinário, um dos maiores políticos do Ceará. E Maranguape despontavam alguns jovens ousados empreendedores, e aqui eu destaco meu pai, Zé Mário Barbosa, o grande Alfredo Marques, Antônio Câmara, Paulo Cirino, Leonan. E esses homens, Alcindo Corrêa Mota, e tantos valorosos jovens naquela época, e se uniram e vislumbraram para Maranguape tempos diferentes. E para isso se uniram, lançaram Antônio Câmara como candidato a prefeito. Antônio Câmara, pai do Antônio Câmara Júnior, né? Tio do querido ex-prefeito Pedro Câmara. E hoje nós temos o Átila, né? O querido Átila. Um abraço para você, Átila, nosso prefeito de Maranguape. Então ele lançou Antônio Câmara como candidato a prefeito. Isso em 1958. Ganhamos a eleição. E em 62, 4 anos depois, esse mesmo grupo lançou José Mário Barbosa a deputado, e esse Zé Mário foi eleito deputado, meu pai, né? Então, eu encontrei essa história de meu pai na política de Maranguape ainda muito jovem, 6, 7, 8 anos, né? E acompanhei todas aquelas campanhas de Antônio Bessa, de Paulo Cirino, de Antônio Gonçalves, né? Pedro Câmara, Raimundo Matos. Então, foram José Gugel Filho, meu tio, avô do nosso vice-prefeito Gugelzinho hoje. Um abraço, Gugelzinho, para você e para Eduardo. Então, todos esses momentos, né, da época de Zé Mário Barbosa, e nós tínhamos um protagonista muito forte, né, em Maranguape, e os antigos vão entender o que estou dizendo. Ou você era Zé Mário, ou você era Alfredo. Né? Sim, Alfredo Marques, do MDB, e Zé Mário da Arena. E algo que me marcou profundamente, Eldemar, e eu lhe digo isso, e peço testemunho da minha querida irmãzinha, querida amiga Nelisa, filha de Alfredo Marques. Zé Mário Barbosa de um lado, Alfredo Marques de outro. Sempre fizeram política em lados opostos, mas algo pontuava e era marcante na trajetória desses dois políticos maranguapenses. Sim, sim. Suas posturas firmes, éticas, responsáveis e de absoluto respeito. Um antagonismo absolutamente respeitoso. Então, toda a minha vida política,
eu sempre tive as portas da casa do Dr. Alfredo, da Dona Mundica, que era o principal adversário, não inimigo, o principal adversário político, abertas para mim e minha família. E da mesma forma na minha casa. Na minha casa sempre esteve, você é testemunha disso, sempre esteve aberta. E a Nelisa é uma menina maravilhosa, uma pessoa que eu amo de paixão. E nós sempre mantemos esse vínculo que acima de Zé Mário, acima de Alfredo, na verdade tinha algo absolutamente precioso chamado Maranguape. Então essa é uma passagem muito, muito interessante, né? Depois nós vivemos os ciclos, e o próximo ciclo que eu acompanhei de perto foi o ciclo do prefeito Pedro Câmara, do prefeito Raimundo Matos, do prefeito Marcelo Silva, Raimundo Nonato. E aí a gente pôde, com muita humildade, colaborar, né, em vários momentos das gestões do nosso querido Marcelo Silva, quando a gente assumiu a assessoria de articulação institucional, depois fomos presidentes da FITEC, depois fui chefe de gabinete do Eduardo. Então foram aí quase 10 anos de uma presença humilde, mas muito, muito comprometida nossa dentro da gestão de Maranguape. E aí depois nós tivemos experiências no gabinete da deputada Virgínia Adélia, no gabinete do deputado Raimundo Gomes de Matos e no gabinete, mais ultimamente, do deputado Júlio César Filho, líder do governo. E a minha última experiência, para não cansar você, né, que está nos ouvindo, a minha última experiência foram 8 anos como secretário de governo executivo na cidade de São Gonçalo, que foi uma experiência absolutamente rica, um município absolutamente forte em sua pujança econômica, em seu desenvolvimento econômico, né? O Porto do Pecém, o complexo portuário, toda a zona de desenvolvimento industrial daquela área, e nós tivemos a oportunidade por 8 anos, encerrou agora nosso mandato, por 8 anos, sermos o secretário de governo executivo do grande prefeito Cláudio Pinho. Então essa é a nossa trajetória, né? Uma política, né? Pontuada por momentos muito fortes, engrandecedores. Aprendi demais, né? No convívio com todos os atores sociais, principalmente de Maranguape, a terra que eu amo, né? Quantos e quantos momentos, quantas e quantas passagens, tanto na gestão como nas campanhas políticas, e que eu gostaria de chamar a atenção. Algo que me encantava era me identificar com as pessoas, colocar-me no lugar delas, e aí, dentro das nossas humildes limitações, tentar dar o nosso melhor para que elas pudessem ter um horizonte diferente. Me permita um pouco aqui a sua modéstia. Eu sou testemunha de tudo isso porque, como eu disse no início da apresentação do projeto, do podcast, sou cúmplice, parceiro, a vida toda ali ao lado dele. Muitas vezes eu era convidado para, como hoje, o Cariri Cangaço, ele sempre me leva a algumas viagens que dificilmente eu faria se não fosse essa proximidade. E também aprendi muito. Algumas coisas também acompanhei na FITEC, também no gabinete. A gente teve o prazer de construir juntos parte de uma eleição do Eduardo, por exemplo, e outras histórias que fazem parte da nossa vida. Também com o Julinho, também participei de algumas coisas, aprendi muita coisa com o Severo, porque ele realmente é um grande gestor de pessoas. Ele é um cuidador de pessoas. Ele não é, eu chamo bons médicos de cuidador de pessoas. E pessoas carismáticas e muito jeitosas, e realmente nasceram para compreender, ter aquele sentimento de se colocar no lugar do outro. Severo faz isso com muita propriedade. Então, ele consegue realmente liderar as pessoas, consegue acalmar corações dos parceiros, dos colaboradores, isso em todas as instâncias. E ao longo dos nossos bate-papos, nós vamos conversar sobre os acontecimentos que a gente pode falar sobre isso. Eu posso dizer bem rápido aqui, me lembro que a gente, numa campanha, campanha chega a beirar a estupidez, tá? É muito difícil, ele conseguia acalmar todos em qualquer questão. Então, é comum ter atrasos de folha de pagamento, por exemplo, toda campanha pode ter isso, ou então problemas internos entre as pessoas ficarem um pouco incomodadas umas com as outras, por diversos motivos, por ciúme, ou então por diferenças, e ele consegue ajustar tudo isso com tranquilidade, sem
tomar partido por ninguém, simplesmente conversando e fazendo as pessoas se abraçarem, e no final ele cria equipe, então ele sabe formar equipe. Isso com uma naturalidade. Já li muito sobre gestão de pessoas, marketing, empowerment, são palavras bonitas que todo mundo usa, mas não sei nem dizer isso. E ele consegue fazer isso sem estar falando algo interessante quando tu falava sobre isso, né? Dois aspectos. Você falava do cuidador, né? Quando você falava do cuidador, uma imagem muito forte veio ao meu coração. Dr. Ageu Gugel Braga Ebster, né? Meu tio, casado com a irmã de minha mãe. Então eu aprendi muito com o Dr. Ageu. Era um homem extraordinariamente grande, imenso, gigante. Então, como eu ia quase todos... Dá uns 10 podcasts. Puxa, pelo amor de Deus, dá muito mais do que 10 podcasts. Se me permitir, antes de continuar, você que conheceu o Dr. Ageu, manda pra gente no Private Message, fala, acontecimento, histórias, vamos construir junto. Ótimo. A história de Dr. Ageu Braga Ebster, a gente faz esse chamado. E o tio Ageu, né? Ela era um homem gigante, como eu te falava, mas muito cheio de manias, né? E de fatos curiosos. Durante a semana, eu ia pelo menos 3 ou 4 vezes passar a tarde lá, na casa da tia Maria José e do tia Ageu. Então eu via cenas espetaculares. Tia Ageu conversando sozinho. Tia Ageu chegava e ia pro quintal e ficava rodando lá. E eu digo, meu Deus, que homem maluco. E ele é um gigante daquele. Genial, né? Genial. Ele era um gênio, né? E o que mais me chamava a atenção no tia Ageu? A entrega, o amor que ele dedicava àquelas pessoas. Na época em que os médicos, acima de qualquer coisa, olhavam para as pessoas. Hoje a gente tem sente essa carência, né? Às vezes você vai não são todos, mas às vezes você vai em consulta, o médico não levanta nem o rosto, fica ali, né? Consulta aqui o sistema, o computador. E o tia Ageu não, o tia Ageu era um homem extraordinário, gigante, e isso a gente acabou também observando e aprendendo. E aí quando tu falava, né, que o Severo cuida das pessoas e é líder, não é assim não, por favor, mas eu tenho uma máxima que tem me acompanhado, Aldemar, durante os anos da minha vida. Eu devo muito a Deus, eu tenho uma gratidão imensa por todos os presentes que Deus me deu. E eu aprendi uma coisa com a vida. Sempre as pessoas que são colocadas na tua frente, considere-as como a mais importante. Faça com que ela se sinta mais importante. E aí, um segredo. Aí você pode me perguntar, mas Severo, Manuel Severo, por que isso? Por que essa máxima em tratar todos aqueles que são colocados no seu caminho como a mais importante? E aí é algo para os senhores, depois do podcast, pensarem. Sabe por quê? Porque elas são. Porque elas são. Deus as colocou ali. Elas são as mais importantes. Esse é o sentimento que devemos o quê? Cultivar. É isso que está por trás dessas humildes palavras. Esse é o sentimento que devemos cultivar. Dar o nosso melhor na construção de coisas boas para as pessoas. Tem uma palavrinha que o pessoal usa modernamente, mas não segue, né? A empatia. Colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Você está dizendo claro. assim, reconhecer que elas estão ali. Claro, porque Deus a colocou e você tem que entender que elas estão ali. Porque, na verdade, pelo menos na minha formação espiritual, nenhuma pessoa, nenhuma preda é colocada no seu caminho que não haja ali propósito. Então, isso a gente compreende com o caminhar, né? O caminhar é que vai nos permitir compreender esses mistérios do mundo dos homens e do mundo de Deus, né? Mas é isso aí, que prazer, viu? De tudo um pouco, então de tudo um pouco, né? É verdade. E nós estamos com projetos como os 10 anos do Cariri Cangaço, nós vamos entrar no 13 anos. 13? Eu estou atrasado. A última vez que eu tinha lido ali, olha que eu viajei esses dias com a chancela do Cariri Cangaço, né? E a gente vai lá na frente fazer aberturas para os próximos programas que foram gravados pelo Cariri Cangaço, de novo mostrando para você que nós estamos aqui num collab, né?
termo muito usado para digitais influencers, para Isso. os canais, que é um colaborativo, onde a gente está juntando conteúdos e distribuindo nas nossas redes com nossas falas conjuntas e publicações cada um no seu canal, seguindo os seus públicos e dando atenção aos seus públicos dentro da relevância e dentro do universo que você quer buscar. E outra coisa, olha como o destino é absolutamente generoso, né? Hoje nós temos o podcast De Tudo Um Pouco, capitaneado pelo Eudemar Garcia, jornalista, meu irmão, com a parceria do Cariri Cangaço, que na verdade o Cariri Cangaço é um nome de fantasia. O nome da instituição é Instituto Cariri do Brasil, tá? Um instituto com personalidade jurídica, com foro, com conselho, enfim. Produzindo esse programa para você, parceria do podcast De Tudo Um Pouco, o Cariri Cangaço, nos estúdios do Instituto Opinus, pertencente a outro irmão nosso, Marciano Girão. Então, veja como o destino é generoso, né? Reúne 3 projetos de 3 pessoas que têm profunda afinidade e humildemente me permitam, dando o nosso melhor para levar até você algo bacana, que possa te trazer algo bom. Então isso é muito legal. Eu parei e percebi isso agora, Eudemar. Puxa, Eudemar Garcia, Manuel Severo, Marciano Girão. Os 3 amigos, irmãos, né? Hoje compartilhando um projeto bacana pra caramba. Essa história de nossas vidas se entrelaçam em muitas coisas. Tá? E muitas pessoas entendem a nossa proximidade, respeitam e nos acolhem por conta disso, né? Porque vejo muitos relatos assim, eu não tenho irmão, Manuel também não tem irmão, Marciano já tem um irmão, 2 irmãos, mas a gente, sem consanguinidade, construímos uma irmandade, anos, né? Mais ou menos isso, né? De 7 anos a gente tem brincadeiras que a gente ia jogar botão, por exemplo, e eu levava o botão dele e ficava, realmente a gente passava o sarrafo no botão, no outro dia a gente ia jogar, ele, meu botão, ele tomava e ia jogar o... Entenda-se, botão é um joguinho de tabuleiro, viu? Tabuleiro, Pegava o meu botão, mas é o botãozinho, aquele botão de jogo de botão de tabuleiro, do estrelão, viu? Não entendo diferente disso. O boneco de Forte Apache era de todo mundo, né? De todos claro. Os nossos amigos de infância, a gente sempre tinha um bonequinho, um soldadinho. Eu sentia falta do meu índiozinho, do meu pajé, e chegava na casa do Lemar, tava lá, eu digo, puxa, tu tem um pajé igual o meu, era o meu, né? Ele levou pra lá. Isso é uma curiosidade interessante, porque os brinquedos hoje eles são digitais, né? Eu tenho 2 netos agora, o Arthur e o Heitor. Rapaz, eles fazem tudo que é brinquedo de plástico e tal, mas se você entrega o celular para ele liga pro pai. Papai! Não estão nem falando, mas já estão brincando com o celular de uma forma... Essa é uma caminhada. Mas nós passamos pelo Forte Apache, por brinquedos... Autorama, por coisas assim, que é muito interessante, que... a old school tá precisando. Você lembra do Poly? Aquele joguinho de montar Poly, né? Depois se tornou Lego. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Mas existiu. Mas que tem. Acreditem, existiu. E o Forte Apache não se vende mais Forte Apache. Pois né? Forte Apache, um dos componentes do Forte Apache era o cavalo. E o cavaleiro, porque ele tinha uma estrutura de montar. De montar. Então era muito difícil vir na caixa um cavalo e um índio ele era vendido pela indústria americana. Quem vinha fardado era um soldado azulzinho, né, que ganhou a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil, então, matou todos os índios lá. Assim que o Forte Apache, aliás, que os Estados Unidos comunicaram para nós brasileiros. Eu até lembro o nome da empresa Gulliver. Né? Gulliver é que produziu o Forte Apache. Então assim, nossa história foi construída desde a nossa infância e depois foi chegar aí, nós fizemos um reverso aí trocando um amadurecimento já adulto, fazendo já jovem, né? Na verdade, vou botar no meio essa confusão todinha. Primeiro, a candidatura dele a vereador foi onde eu conheci o marketing, sem saber o que era marketing. Eu fiz a campanha dele como se fosse a maior autoridade de marketing, sem saber nada, nem sabíamos o que era isso. E fomos com a campanha que foi exitosa. Ele foi vereador de Maranguape. Depois ele continuou e foi o que ele contou, acabou servindo e aprendendo muito dentro do meio, vindo de uma... Na verdade, eu fui suplente, né? Eu assumi depois, né? Mas foi ali, né? E o legal dessa experiência, né? É porque ela nos ensina, né?
que meu pai era deputado, Mas a tem gente tinha todo um tem um suporte, né? fator muito importante, desculpa. E nós não conseguimos a eleição de imediato, né? Quer dizer, uma lição de humildade. Por Mas favor, foi. pô, repensa, né? Puxa vida, um garoto de 18 anos, você acha que tem um rei na barriga? Mas era um momento. Puxa, E claro, era um momento. Era necessário aprender, né? E depois a gente conseguiu. Eu sempre falo, é muito bom a gente lembrar isso. Olha que a discussão foi para um papo altamente atual. Tá? Como que se faz política? E aí, modéstia à parte, eu sou um especialista em marketing político há 40 anos. 40 anos. Com 17 eu comecei. 17 começamos a planejar a campanha dele. São 40 anos de estrada. Como é que hoje as famílias fazem política? Como ele era filho do deputado, o deputado vai lá, destrói 10 cabos eleitorais, 5 vagas de vereador ele já come e elege o filho o mais votado. Isso é o que se faz. O seu Zé Mário chegou para nós dois e disse: fez diferente. eu não faço nenhum companheiro meu sair para você ser eleito. E eu contestei ele. Eu peitei o pai dele. Ele disse: você está querendo o que com isso? Que eu vá tirar o patrimônio desses... Sabe quem me elege deputado? São eles. Você quer que eu tire eles, os tire, se eu errar o português, me perdoe, da vida deles, que é o que eles fazem de 4 em 4 anos, que é a eleição deles para vereador, para eleger meu filho? E eu disse, é uma forma... Eu já tinha essa visão de que hoje as pessoas... Para mim era uma coisa natural. Para ele é uma questão de honra, cumprir com o que ele tinha combinado com os correligionários dele. Não, e outra coisa interessante, me permito, isso poucas pessoas sabem, percebam, principalmente o mundo político de Maranguape, poucas pessoas sabem. Na verdade, o nosso grupo político havia perdido a eleição em 1982 para o prefeito Pedro Câmara. Na época, o meu tio José Gugel Filho, pai do Eduardo, era candidato novamente a prefeito. Contra um grupo também tentando a reeleição, não é isso? Não. Ele estava tentando voltar para... Quem estava saindo naquela época era o Antônio Gonçalves. Eleito sim. também pelo nosso grupo. Porque ficou mandato de 5 anos, 6 anos. Foi, 6 anos. Aí o que acontece? Um grupo emergente em Maranguape, né? Garotos também ousados, o advogado Pedro Câmara, pai do querido Átila, Luizinho Girão, Raimundo Matos, a família Colares, todo dando um suporte. Então, naquela eleição de 82... Eu ia até falar isso depois sobre... O papai foi eleito deputado, mas nós perdemos a eleição para prefeito. Então, o destino quis que todos pudéssemos depois caminhar juntos. O nosso grupo veio e houve uma afinidade com o Pedro Câmara, que era prefeito, o Raimundo vice, e passamos a fazer parte da gestão. Agora veja que interessante, na eleição de 88, repito, mais uma vez, 2 pontos, poucas pessoas sabem disso. Alguns protagonistas vão lembrar, na eleição de 88, quando o grupo do prefeito Pedro Câmara identificou como o melhor candidato naquela época o vice, Raimundo Gomes de Matos, coube ao nosso grupo a indicação do vice do Raimundo. Aurelson. Vou chegar lá. Coube ao nosso grupo indicar o vice, o candidato a vice. Então, reuniu o grupo e tinha alguns candidatos, né? E correndo por fora, alguns companheiros, né? Ligados ao prefeito Pedro Câmara, ao futuro prefeito Raimundo Matos, ao empresário Luiz Girão, vieram ao meu pai e externaram que o melhor nome seria Manuel Severo para vice de Raimundo Matos. Nunca conversamos isso com ninguém. Essa proposta veio e foi colocada à mesa, em petit comité. E meu pai, de imediato, rechaçou essa possibilidade. Não. Manuel Severo não será candidato a vice do Raimundo, apesar de ter essa simpatia do grupo. Entretanto, eu não sabia dessa. Pois ninguém sabia disso, porque isso foi algo absolutamente guardado sob 7 chaves. Inclusive, 2 dos principais protagonistas, 3 já não estão aqui. Meu próprio pai, querido Pedro Câmara, que participou, e o próprio Areilson. Foi o vice-prefeito indicado pelo seu pai? Resultado. Pelo grupo do seu pai? Pelo grupo. Na verdade, escolhido pelo grupo. Na verdade, existia uma simpatia do grupo do prefeito Pedro, do querido Raimundo Gomes de Matos, que depois eu... Inclusive, na própria campanha do Raimundo, você lembra? Eu era candidato a vereador, mas eu dava um suporte junto contigo sim. na própria campanha majoritária. Então, o nosso grupo rechaçou... Nosso grupo não. O meu pai rechaçou o meu nome de forma muito... E isso hoje eu entendo com muita gratidão, a atitude dele, né?
e nós indicamos, para nossa felicidade, o professor Aureilson, né? Que nos ouve lá no Reino dos Céus, e um abraço para toda a família, Ritinha, as filhas, Ticiane, Raquel, enfim, Éder, né? Querido Éder. Então tivemos uma vitória maravilhosa. O Raimundo foi eleito, Aureilson vice, eu não fui eleito vereador, mas depois assumi a Câmara como vereador constituinte. Então foi uma gestão revolucionária também em Maranguape, né? A exemplo do Pedro, o Raimundo junto com a Aureilson fizeram uma gestão maravilhosa. Então isso foi muito marcante na minha vida política. Que poucos maranguapenses sabem disso, né? Falando em poucos maranguapenses sabem disso, eu fui convidado a ser candidato a vereador pelo meu amigo Raimundo Gomes de Matos. Raimundo é casado com uma prima, Verônica, grande abraço, um beijo, minha linda prima. E ali a gente, frente à padaria da Zilô, famosa padaria da ali no prédio do Dr. Napoleão, na esquina, um monte de gente conversando, tava nesse tempo, e eu tava querendo fazer uma faculdade e tinha já marcado viagem para morar em Campina Grande para fazer um cursinho, para entender um pouco, pelo menos sentir um pouco de algumas aulas que eu sabia que cairiam na prova, tá? Na verdade, eu vou confessar a vocês, eu queria unir o útil ao agradável. Eu queria chegar um pouco antes, curtir um pouco Campina Grande e ir no cursinho me preparar um pouco para perguntas que seriam do local que não daria para eu... Não tinha essa tecnologia como tem hoje a internet para eu estudar, então tinha que ser em aula e me ajudou muito. Eu passei de prima, né, passei bem colocado para o turno mais difícil, que era o turno da manhã, para cursar jornalismo e fiz 5 anos sem perder uma cadeira, coisa muito difícil na minha vida, porque eu sou desconcentrado, desfocado, mas consegui passar tranquilamente. E antes de eu viajar para fazer a faculdade, eu já tinha me inscrito, já tinha alugado lugar e tal, tinha conversado, o Raimundo me chama assim, no poste, que o poste está lá até hoje, de testemunhas, se tiver ouvido a conversa, está com ele. E ele diz assim, queria conversar com você. Pois não, quero que você se filie ao PSDB. O PSDB estava começando, o Raimundo estava para as fileiras do PSDB, você é jovem, tem ligação com a sua família é grande, sua prima lhe ajuda, né? Ele não queria dizer que ele ia me ajudar, porque ele estava na frente como um líder de tudo, e eu disse, tudo bem, se você fizer a minha família me apoiar mesmo, eu posso me candidatar. Foi o que eu disse para ele. Porém, se eu passar no vestibular de Campina Grande, não tem como, eu vou estar fazendo faculdade. E aí, eu vou ser sincero, viu, Raimundo? Um abraço no coração. Graças a Deus que Deus me deu a faculdade de comunicação. Nada contra o convite, muito pelo contrário. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. Mas a minha vida seguiu e pude colaborar depois com outras coisas. Inclusive, teve outro momento que vou falar aqui, já que a gente está falando de política, depois a gente vai entrar em outros assuntos, porque é de tudo um pouco mesmo. Antônio Augusto Coelho, fazendo a campanha do... Grande abraço, Augusto. Querido amigo Augusto. Mandar um abraço. E lembrando do Augusto, lembro do Jorge. Jorge Costa. Um abraço, Jorge, para você. Todo mundo. Nós fizemos o quê? Fui chamado pela família, pelo Raimundo, para assumir a campanha do Raimundo. Aí eu fiquei muito lisonjeado. Assim, foi um reconhecimento de pós-formando, entrando no marketing local, assim, aquela coisa, mas eu trabalhava numa empresa chamada VSM Comunicação, do meu amigo Marcos André, meu amigo, né? Marcos André, esteve conosco em São Gonçalo. E o Sávio Oliveira. Sávio. Tá? E eu tinha que levar a empresa. E eles precisavam do marketólogo, marqueteiro, todo mundo chama de marqueteiro, marketólogo. E eu disse, olha, a proposta vai ser dada pela empresa, eu não posso abandonar a empresa, infelizmente não pude tocar a campanha do Raimundo, seria muito interessante, mas eu disse também, a campanha já estava pronta. E aí você, maranguapense, se lembra, que é aquele foto clássica do Raimundo com o Homem de Preto, todo mundo chamou Homem de Preto, e realmente foi uma campanha exitosa, muito bem feita pelo Augusto Coelho. Parabéns, Raimundo, parabéns, Augusto. A partir daí, o Raimundo realmente profissionalizou seu mandato, suas campanhas, e realmente é um dos caras, deputado federal, que são poucos os candidatos, como igualmente o Raimundo, fazem esse profissionalismo de campanha antenado e construído com consultorias e mentorias. E eu não posso deixar passar a oportunidade de dar um testemunho, meu humilde testemunho. Eu estive em política por muito tempo. Eu vi poucos deputados
trabalharem tanto como o maranguapense Raimundo Gomes Matos. É algo absolutamente impressionante. Digo porque estive ao lado dele, trabalhei junto com ele no gabinete dele. O meu filho, Gabriel Barbosa, jornalista, marqueteiro, também esteve ao lado do Raimundo, tanto em Brasília como aqui em Fortaleza, e eu ficava impressionado com a capacidade de trabalho do Raimundo, com a seriedade com que ele se entregava à missão parlamentar em nome do Ceará. Então, Raimundo, caramba, você é sensacional, meu amigo. Parabéns, viu? Vamos em frente. Então, assim, mais um testemunho de nossas vidas na área de política e dando uma virada aqui. Você que está nos assistindo, você está no podcast De Tudo Um Pouco, uma participação hoje de Manuel Severo Gugel Barbosa, Severo para algumas pessoas, Manuel para outras. Né? Em Maranguape, mais Manuel, né? Quando passa as fronteiras de Maranguape, aí desponta o Severo. Interessante isso. Mas isso, Aldemar, é algo curioso, me permita também, porque é uma coisa que está ligada, concatenada à outra. Né? Então, quando eu passei por esse ciclo da política, eu acabei entrando no mercado financeiro. Então, tem a passagem pelo Big Banco, né? Então, eu lembro muito bem que no dia que eu fui fazer a entrevista no setor de recursos humanos do Big Banco, o diretor de recursos humanos já começou a me tratar como Severo. Severo para cá, Severo para lá. E aquilo passou despercebido. Então eu fui contratado pelo Big Banco, naquela época como estagiário. E quando eu recebi o crachá, Severo. E ali se cristalizou Severo fora das fronteiras de Maranguape. E aí um detalhe, né? A minha carreira no Big Banco foi uma carreira muito interessante, né? Eu comecei como estagiário, depois fui escriturário, participei de muitos processos seletivos e treinamentos dentro do banco, cheguei a ser assistente gerente e cheguei a galgar o cargo de superintendente. Na época eu era o superintendente mais novo do Brasil, com 29 anos, né? E aí, permita, Aldemar, fazer o link. Daí é que começou o Cariri Cangaço. Por quê? Porque eu fui ser gerente da agência do Big Banco em Crato. De Crato eu fui promovido para superintendente da agência do Big Banco em Juazeiro. E lá em Juazeiro nós, na verdade, construímos esse grande empreendimento chamado Cariri Cangaço, que a gente vai já falar para vocês entenderem o que é isso. É exatamente o que eu já estava preparando para começar a falar sobre o selo, né? Na verdade, hoje ele é uma marca. É uma marca, é verdade. Ela tem um brand, digamos aí a palavra meu, eu gosto muito, o pessoal fica irritado quando eu uso alguns meus amigos mais próximos. Eu não sei nem o que é isso. Brand brand é um café com leite? O que é isso? É o trato da marca, assim, a construção conceitual da marca, essa identidade nordestina que você deu à marca. Tem toda uma linguagem para a gente falar, mas você conseguiu fazer. Não é só a logotipo, tá? A logo tem importância, mas o conceito que você coloca nela e a imagem que se coloca nela é um tratamento de brand. Pode ser mais sofisticado, como a Nike? Pode. Pode ser governo do tal município? Pode ser governo do estado? Pode. Foi dado um tratamento conceitual. Eu acho até, queridos telespectadores, internautas, que depois eu acho que o Aldemar vai editar esse programa, ele certamente vai colocar a marca do Cariri Cangaço, tá? Sim. Para vocês conhecerem. Na fala a gente tem aqui, eu estou aqui, não sei, de vez em quando eu faço um olhar aqui, porque eu estou eu mesmo, tá, gente? Sendo diretor, eu estou com um computador aqui na minha frente, e ao mesmo tempo eu tenho que conversar com o Manuel e colocar aqui a transição Manuel, voltar para nós de novo. Então, fazer com que a gente tem do jeito que a gente pode, a gente vai construindo. O mais importante é que comungamos com algo muito importante, que é quem vai nos assistir. A gente possa colocar... É o nosso principal compromisso. Ajudar as pessoas a um propósito. As pessoas compreenderem, melhorarem, entenderem-se. Esse é o meu propósito. E Helder, que tem a ver com o que tu falas, a questão do propósito e a questão dos sonhos. Sim. O de tudo um pouco, a exemplo do Cariri Cangaço, a exemplo da Ópides do Marciano, na verdade são os nossos sonhos. Por favor, você que está nos ouvindo, principalmente você jovem, não abra mão de seus sonhos. Por favor, é algo que nos faz sentir vivos. E quando a gente acredita nesses sonhos, que a gente contagia as pessoas que estão pertinho da gente,
esses sonhos se tornam algo maravilhoso e se tornam realidades muito preciosas. Tenho certeza que o De Tudo Um Pouco, esse podcast, já é um sucesso. Vai trazer muita coisa boa para você que está nos assistindo, para todos nós. A exemplo que o Cara de Cangaço também, modestamente, acredito que faça o mesmo papel. Então, nossos sonhos, os nossos propósitos, porque possuem esse elemento maravilhoso que é o objetivo de trazer coisas boas para as pessoas, sem dúvida nenhuma não tem como dar errado. Não deixe de acreditar nos seus sonhos, por favor. E é cíclico um pouco o sonho da gente. A gente vai fechando os ciclos e abrindo os ciclos, mas sempre com propósito. Sim. Né? Então, o coração, a corrente do bem, tá? A identidade, a história, aqui nós colocamos nossa e de alguns outros amigos que acompanham, que tem também essa identidade com a gente, nossos ancestrais, né? Temos ligações familiares, nós temos aí uma linha de ancestrais com identidades, etc. E você também que está aí ligado no podcast, vai compartilhar esse nosso conteúdo e ao mesmo tempo entender esse conteúdo e outros conteúdos que virão, e você vai nos ajudar a criar novos conteúdos, porque todo mundo faz parte do projeto. Você é convidado a clicar aí no Private Message. O que é isso, cara? É na comunicação direta conosco, aí na ferramenta que você está usando, seja no computador, no notebook, no seu desktop PC grandão aí, ou tem muito mais smartphones, são celulares pelo celular. Escreve aí como que eu falo com vocês, eu gostaria de dar ideia, meu nome é fulano de tal, dá o seu testemunho, a gente fala aqui, porque nesse momento a gente está gravando, vai entrar ao vivo, mas a gente vai dizer que foi gravado e depois a gente vai conversar com as pessoas que elas mandarem as mensagens. Então, pensando nisso, dá um clique aí em seguir, né? Segue a gente, compartilha com os amigos e comenta. Faz o comentário que você quiser, completa o que a gente falou até agora sobre a história de Maranguape, nossas vidas. Se você comungou alguns momentos conosco, participou dos momentos conosco, fala sobre isso. E agora vamos para o Cariri Cangaço. Helderson, você falando de Maranguape do passado, olha que coisa interessante, o que era menino, né? Meu pai político, naturalmente, meu tio prefeito, Zé Gugel Filho, a gente ia muito para os leilões. Leilões dos padroeiros, né? Exemplo do nosso querido São Sebastião de Maranguape. Sim. No mês de janeiro, enfim, né? Era uma guerra para quem... Meu Deus do céu! E aí ficavam os políticos, né, disputando ali a quem arrematava mais para dar as prendas para os afilhados, polícia e tudo, né? Era um palanque, né? Era um palanque, na verdade, os leilões das paróquias, né, de ontem. Ela falava o nome de autoridades. Pô, puxa vida, né? E tinha o Miguelão. Miguelão é uma figura folclórica dos leilões de Maranguape. Dole uma, dole duas, dole três, né? Às vezes, quando chegava uma prenda, chegava num determinado valor muito acima, ele nem seguia o leilão. Era 1, 2, 3 e baixava e dava a prenda. E um fato curioso, que a mamãe depois me contava, né? Que eu pequenininho na mesa, acompanhando aquela dinâmica toda do leilão, e o papai arrematando. Aí eu disse pra mamãe, o papai tem muita sorte. Ora, sorte! Ora, sorte! Que beleza, né? Meu Deus do céu, isso é o universo da criança, né? Que meu pai, você sabia que meu pai era muito calado, né? Seu Helder, que Deus o tenha, meu pai foi a Maranguape. Um beijo pra Dona Eliane, Marelda, Renatinha, todos os netos. Meu pai foi a Maranguape, ele escolheu Maranguape para viver. Fez uma história muito bonita, né? Não é porque é meu pai, é porque ele realmente, eu sou fã do meu pai, como todo filho é fã do pai, mas ambos tiveram, José Mário e Helder Garcia, tiveram uma vida muito interessante em Maranguape. Construíram a seu modo, nos seus ramos de atividade, com o coração deles. E meu pai adorava naquele momento de ajudar. Meu pai tinha um coração legal, mas ele era muito trancado, né? Ele não era aquele cara muito socializado. Mas no leilão, o dedinho dele era esperto, gostava de Helder Garcia, naquela hora do leilão era onde ele tinha gratidão pela construção. Ele era um homem próspero. Quando eu digo próspero, meu pai nunca teve problema com dinheiro. O dinheiro vinha para ele. Eu me lembro que ele chegava com um bolo assim de dinheiro, botava em cima, sempre, até com Alzheimer, ele tinha que ter o dinheirinho ali vendo ali, porque ele tinha uma prosperidade, sempre. E ele era muito justo, muito organizado e muito poupado mesmo. Ele não chegava a ser um poupador, né? Digamos assim, igual o personagem lá do Chico Anísio, né? Eu não sou o pão duro, eu sou controlado, não sei o nome do personagem. E ele construía sempre desse jeito. Quando chegava nos leilões, ele fazia a farra dele, que era fazer a doação dele
E eu, né, Além de ajudar a paróquia, né? ajudar a paróquia, que ele era meu pai sempre foi financeiro. E era na hora de... Coordenador da festa, eu lembro disso. Pedro Vieira. Sim, Né, Pedro Vieira. fazia as anotações, papai Sim. era o contador da igreja para ajeitar com Pedro e depois sair cobrando a quem... Interessante, Aldemar. A gente começa a falar desses personagens históricos e marcantes de Maranguape e eu estou há tanto tempo longe da minha amada cidade, mas de repente, como num caleidoscópio, essa nossa conversa aqui, eu tenho andado o Brasil inteiro, eu viajo demais e de repente toda essa história passa na minha cabeça com requinte de qualidade, algo absolutamente extraordinário. Como esquecer de personagens como a Dona Edith, Padre Pinto, Padre Heitor, meu Deus do céu, Tia Elvia, a família Matos, a Irismar, quantos, eu estou falando mais do meu ciclo ali pertinho, né? Humberto Mota, Dona Dilce, meu Deus do céu, Seu Jeová Colares, o futebol na casa do Seu Jeová, o Yuri ainda bem jovem, Jeová Júnior, quer dizer, são tantas as lembranças que nós trazemos, né? Agora lembrei aqui do querido professor Teta Leomar, pessoa muito querida, toda a sua família, meu Deus do céu, Antônio Costa, seu Antônio Costa, que tem uma família linda, as filhas talentosíssimas, e era muito ligado a meu pai e administrava os imóveis que nós tínhamos, alguns poucos, e também era o animador dos comícios, né? Meu Deus do céu. Antônio é uma figura... Meus queridos amigos, nos perdoem o devaneio, mas é porque essas emoções vieram tão fortes, né? E isso é maravilhoso. Interessante que o projeto do podcast, ele tem uma pegada local, mas com um antenado no global. Claro. Né? Muitos seguidores do canal são amigos que eu jogo games. Eles vão começar a entender alguma coisa desse papo, vão perguntar, é óbvio, mas é óbvio, a minha sobrinha disse, é óbvio, tio, né? É óbvio que nós vamos começar localmente. Inclusive hoje apareceu algumas pautas, que é surpresa, né? Daqui da parceria do Colab, cada um seguindo os seus públicos, que se entrelaçam e que a internet os trazem, né? E é fantástico, a gente vai lembrar de muitas coisas aqui. E voltando ao leilão, eu aprendi a levantar o dedo. Aí tinha horas que o meu pai desacelerava por conta de... Ele dizia para o leiloeiro, pode, né? E eu ficava lá. E meu pai gostava muito de pegar bolos, porque a colaboradora lá de casa, que ficou na minha casa desde que 7 meses de nascida, ela conseguia transformar o bolo em umas fatias que era uma delícia. Se ele não comesse os bolos, ele provava de cada um. Eram gostosos, eram artesanais, né? Hoje nós temos mais... Falar em bolo, tu lembra da Carminha que vendia bolinha de café? Sim, a Carminha da bolinha de café. Nunca encontrei nenhuma bolinha de café igual a daquela senhora. Né? Muitos personagens, que o pessoal dizia que os personagens de Maranguape eram copiados por Chico Anísio. E aí eu vou desmistificar isso. Os personagens de Maranguape nunca foram vistos ou utilizados por Chico Anísio. Estou dizendo isso... Eu achei que eram também. Não. Os personagens de Maranguape têm sua história, como qualquer cidade tem. Tá? O amigo, que a gente começava a cantar, amigo, por favor, leve essa carta, e ele começava a chorar na parede. Então é um personagem da história de Maranguape, que tinha suas deficiências. O amigo batia ponto em frente à minha casa, que era a casa da dona Dilcila, que ele tinha muita afinidade com a filha da dona Dilce, do ex-prefeito Humberto Mota, então ele estava sempre ali na casa da dona Mimosa. Meu Deus do céu, me lembro muito do amigo, a gente cantava e ele chorava no parapeito assim a rua, eu sempre troco o nome. Major Agostinho. Major Agostinho. Eu vou botar aqui um pouco da Major Agostinho, já mudando de assunto rapidamente, mas voltando aqui para a gente entrar no Cariri Cangaço. Temos nossa convidada, eu estou até usando o jeito do Manuel de apontar aqui, que é a Morgana Camila, que é um sucesso hoje como com certeza. digital influenciadora. Uma menina absolutamente talentosa, e meu Deus do céu. Foi naquela rua ali, Parabéns, Camila. Maravilhoso. É a Morgana Camila, né? E Sim. tem 3 meninas geniais que eu acompanho e que nós vamos
tentar conversar com elas. Já conversei com a Dadinha Saturnino. Dadinha Saturnino, querida Dadinha. E um abraço para a Dadinha, um abraço para a Morgana Camila e a Tamília Oliveira, que está agora galgando voos altos, está em São Paulo. E pois é. Né, hoje com modelo nesse processo, todas as três nos seus nichos, com seus talentos, fantástico. Fico muito feliz. Tem a Cleneide Nunes, filha do seu Antônio, que tem nos dado um apoio. Ela sempre foi é jornalista, colega de profissão. A Cleneide é responsável por momentos nostálgicos do meu coração. Todos os dias eu entro nas redes sociais para caçar as fotos da Cleneide. Ela meu Deus do céu! Tem fotografado cantinhos, né? Meu Deus do muito céu! Muito legal. Então, trazer pessoas para os podcasts dentro da nossa cidade, né? Onde a gente vai andando. Nós tivemos em Quixeramobim, no interior do Ceará, em Quixadá, no projeto Quixas, onde conhecemos um casal que vai aparecer nos próximos programas, entrevistado por Manuel e outros parceiros, que foi um prêmio, foi uma dádiva de Deus, um encontro para o resto da vida, dois talentos que foi a Luciana Nabuco e o Ricardo Beliel. Nos próximos programas nós vamos conversar sobre isso. O Manuel Severo vai trazer para a gente nos dois canais, a gente vai publicar nos dois canais. Mas para a gente começar aqui o encerramento, vamos para esse projeto de 13 anos, que eu disse que é 10, me desculpe, peço desculpas, 13 anos de Cariri Cangaço. Então você tem aí, nós estamos com 51 minutos, está dentro de um tempo razoável de podcast, tá? Podcast é on demand, a gente marca depois para as pessoas, fique atento que quando sair a publicação vai dizer todo minuto qual é o assunto para você ir direto, porque tem que ser inteligente. Vou ter que assistir todo? Não, querido, você pode avançar e voltar qualquer podcast, mandar para alguém marcando um minuto, dizendo, olha, teu nome aparece nesse minuto. Então, modernamente, os podcasts são ferramentas para a gente usar on demand, a hora que a gente quiser e ver o conteúdo que a gente quer dentro daquela 1 hora, 2 horas de bate-papo. Você não precisa passar 2 horas, você marca os amigos e manda para ele os minutos e ele vai ver o que interessa para ele. Esse é o barato, é a relevância dita nas redes sociais. Eu tenho que acordar 8 horas da manhã para assistir um programa? Não, querido, você acorda a hora que você quiser e vê o produto a hora que você quiser. Se acostume com essa nova onda. Tá? A tecnologia tem que ser usada ao seu favor. Você tem que ter um pouquinho de sutileza e não ficar na caixa, saia da caixa. E o Cariri Cangaço saiu da caixa. Tá? Ele criou um novo modelo de comunicação entre toda a comunidade. E aí eu chamo a atenção de você, colaborador, conselheiro, que eu conheço alguns, tá? Outros eu peço desculpa, não pude acompanhar todo o Cariri Cangaço. Eu sou um colaborador ali por trás dos bastidores, mas com muita entrega. Vou com muito amor para você, meu querido amigo. Vou falar de frente aqui agora, vou mudar a câmera para eu. Minha hora de mudar um pouco aqui, vamos lá. Vou falar de frente. Meu querido amigo conselheiro, meu querido amigo do Cariri Cangaço. Agora a gente vai para o público nesse minuto 53, vai ser marcado lá. Cariri Cangaço para essa mensagem. Cariri Cangaço tem 13 anos de construção e eu conheço um monte de vocês, e vocês são geniais. Parabéns por essa entrega, parabéns por essa continuidade. Porque o Cariri Cangaço não é por conta do curador Manuel Severo. Ele é uma ferramenta disso, e eu o conheço. Ele não faz a mínima, ele não tem a mínima noção, ideia, assim, querer, tá? De aparecer como um dono disso. Ele faz com o coração aberto. Ele consegue, eu vou dizer aqui, nos bastidores, consertar todos os problemas que eu, por exemplo, não tenho essa formação para... Eu teria, infelizmente, não conseguiria tocar. Então, esses bastidores que ele constrói e que faz os resultados, é porque vocês colaboram e vocês realmente são grandes líderes também. Então, conteúdos, ele já disse, ele vai dizer, na verdade, que foi gravado, ele já disse, desculpa, num dos programas ele vai chamar com vocês para isso. Eu vou antecipar aqui, entregando spoiler. Comecem a participar, vamos agregar conteúdos, vamos pegar material, mandar para a gente, criarem os seus próprios podcasts, vamos alavancar mais conteúdo juntos, tá? E aproveitar esses 13 anos e ser mais longevo. O Cariri Cangaço é uma marca muito bem feita e você tem uma identidade do Cariri Cangaço. Eu estou falando para você
amigo do Cariri Cangaço, seguidor do Cariri Cangaço, partícipe do Cariri Cangaço, empoderado do Cariri Cangaço e, principalmente, os novos cangaceiros, no sentido de os novos impulsionadores dessa nordestinidade. Tá? Há uma identidade que Ricardo falou para a gente, é brasileira. A gente se identifica como nordestino, cearense ou qualquer estado nordestino, mas o Cariri Cangaço e a nordestinidade ela pertence ao Brasil. Então, todo esse seminário é brasileiro. Tá? O carioca veio para cá. Ele não veio com um espírito ou com nenhuma polarização entre Sul e Nordeste. Nós somos brasileiros. A construção do Cariri Cangaço é para o mundo. E é mesmo. Voltando aqui para o assunto, Manuel, vamos dizer que você sempre fala, o Lampião é a personagem mais biografada no mundo. Essa é a minha deixa para o Cariri Cangaço entrar e dizer toda a história. Agora eu fico mudo e calado. Na verdade, o Virgulino Ferreira da Silva, né, vulgo Lampião, o rei do cangaço, é o segundo sul-americano mais biografado do planeta, tá? E o primeiro brasileiro mais biografado. É algo absolutamente curioso, né? Fora da lei, um bandido, né? Para alguns herói, mas isso é fato, né? E o Cariri Cangaço, ele nasceu há 13 anos atrás, como eu falei, eu era superintendente do BIC Banco na cidade de Juazeiro do Norte, região do Cariri, por isso que o Cariri Cangaço recebeu como patrono o nome Cariri, né? E o cangaço veio como agregado, como objeto de estudo naquela época. Então nós criamos o Cariri Cangaço com o objetivo não de fazer apologia ao banditismo rural, à selvageria, à dor que o cangaço trouxe para o sertanejo. Não. O Cariri Cangaço nasceu com o objetivo, a essência de aprofundar o estudo desse fenômeno, desse recorte histórico tão forte, tão capilar, não só para o Nordeste, mas para todo o Brasil. E nós iniciamos isso em 2009, na cidade de Juazeiro, realizando um grande seminário. Para vocês terem uma ideia, o Cariri Cangaço nasceu já em um consórcio de 4 municípios. Crato, Juazeiro, Missão Velha e Barbalha. Então foram 6 dias de seminário, algo impensável naquela época, onde reunimos alguns dos mais destacados pesquisadores de cangaço do Brasil. Esse foi o primeiro Cariri Cangaço em 2009. E o tema era Lampião no Ceará. Porque muitos dos senhores que estão nos ouvindo talvez não compreendam que existiu cangaço no Ceará. Pois é, existiu. E a região do Cariri, lá no sul do nosso Ceará, terreno do meu padrinho Cício, foi um cenário importante e marcante para o cangaço. Então esse foi o primeiro evento. E a partir dali, a essência do Cariri Cangaço começou a consolidar-se. E 13 anos, Elnemar, passaram-se. E hoje o Cariri Cangaço, depois vamos fazer um programa só para falar do Cariri Cangaço, não vai dar tempo, tá? Vou só fazer um resumo raso, inclusive. Hoje o Cariri Cangaço, depois de 13 anos, atentem para os números. Isso não é falsa modéstia. Na verdade, eu gosto de falar dos números para que eu possa traduzir a gratidão a todos esses amigos que constroem comigo essa ideia, esse grande empreendimento. Cariri Cangaço, 13 anos, realizou 28 grandes seminários, com quase 80 mil pessoas participando. Reúne hoje cerca de 600 pesquisadores. Nasceu no Crato, Juazeiro Barbalha, no Cariri cearense, e hoje está presente. Hoje nós temos sede em 6 estados do Brasil, em 6 estados do Nordeste. Por isso que eu viajo demais, né? Eu viajo muito porque é algo que faz meu olho brilhar. E nesses 6 estados estamos presentes em 25 municípios. Então é algo absolutamente desafiador, encantador e que nos enche de satisfação, porque permite que essa história do nosso sertão, do nosso Nordeste, não só do cangaço, porque o Cariri Cangaço começou pesquisando o fenômeno do cangaço, mas logo, e de maneira natural,
nós precisávamos também voltar os nossos olhares para o coronelismo, para o messianismo, para os beatos, para a estética, para a música, Para arte, para cultura. para a arte, para a cultura, para o cordel, para Chilo, para o artesanato. Ou seja, hoje o Cariri Cangaço é uma grande revista onde nós podemos encontrar o que o sertão tem de mais precioso. Literatura, esquecemos de dizer, né? Muitos livros Claro, foram. olha, o Cariri Cangaço lançou nesses 13 anos. Observem, olha que coisa bacana. Eu vou tomar aqui um pouquinho, eu vou usar essa câmera agora aqui, que eu tô igual aqueles caras de TV, assim, curtinho das 3 câmeras. Ó, o Cariri, viu, Manuel? Olhando aquele o pouco ali, gente, eu vou vender o celular agora. O Cariri é responsável nesses 13 anos. E aí ele não tem, se eu perguntar agora, porque ele perdeu a conta. Vou perguntar agora uma provocação, ele vai trazer no próximo. Quantos livros foram editados pós Cariri Cangaço? Eu vou lhe frustrar, porque eu tenho na ponta da língua. É mesmo? 73 livros até hoje. 73 livros até hoje. Muitos dos autores... Não foi combinado, não. Isso aqui foi de última hora. Pois é. Filhos pródigos do Cariri Cangaço. Autores locais, profundos conhecedores da história daquele cenário, daquele povo, daquela raiz, e que a partir do Cariri Cangaço se encheram de entusiasmo, receberam o devido apoio, e hoje nós temos no nosso portfólio de lançamentos, dentro dos eventos do Cariri Cangaço, 72 livros. E na cidade de Piranhas, em julho de 2022, agora em julho, nós já temos elencados 14 novas edições para lançar. Então isso a gente fica feliz, né? Isso a gente enche a gente de orgulho. E aí, Severo, Manuel Severo. E quais as temáticas desses livros? Temáticas que falam da nossa raiz. Cangaço, sim. Coronelismo, sim. Padre Cícero, Antônio Conselheiro, as ferrovias do Nordeste, Delmiro Gouveia, Raquel de Queiroz, Capistrano de Abreu, ou seja, os grandes vultos da história do Nordeste. E por falar em Capistrano de Abreu, me permita, Eldemar, eu quero abraçar todos os confrades da minha augusta ACLA, né, Academia Colunumbense de Letras, ao meu querido Dedé, ao meu querido Paulo Dedé Lopes, um abraço, querido Dedé Lopes, ao querido Paulo Nes, nosso eterno presidente, e que, na verdade, é um patrimônio de Maranguape, a ACLA, que eu tenho um prazer de fazer parte, tantos amigos, tantos confrades. Então, o Cariri Cangaço é um pouco disso, e aí eu assumi o compromisso com o Eldemar e com você que nos assiste, para nós termos um programa específico só sobre o Cariri Cangaço, para me falar de todas as cidades que nós temos sede, que são 26, e vamos em 2000... Por conta dos conselheiros ou é por... Não, eventos realizados. Eventos realizados. Nós temos um conselho consultivo, que hoje temos 55 notáveis do universo das artes, da cultura e da literatura do sertão, que nos ajudam a construir esse grande empreendimento. Mas quando eu falo 26 cidades, não é diretamente as cidades das quais os conselheiros fazem parte. Nós temos conselheiros em São Paulo, temos conselheiro em Minas Gerais, compreende? E as 26 cidades... não tem nada a ver com São Paulo e Minas. Pois é, eles são brasileiros que gostam da temática, e isso. Uns são cientistas da temática, ou seja, são acadêmicos da temática, escreveram livros altamente... referências, outros clássicos. são pesquisadores que vão... estudantes, claro. Né? Há umas classificações que para mim não fazem diferença nenhuma. Todos eles são Agora, partícipes, né? Me permita, a gente está chegando ao final, eu vou assumir esse compromisso de nós voltarmos aqui para o podcast de Tudo Um Pouco, né? Para falar só desses cenários extraordinários, dos personagens extraordinários de Cariri Cangaço. Mas quem está curioso, tá? O que esses doidos estão falando aí, vai lá no santo Google, coloca Cariri Cangaço e dá um enter para você conhecer esse universo extraordinário. Aí você vai se surpreender com tanta coisa bacana, não por mim, mas pelo nosso sertão. Pelo conteúdo gerado. É um conteúdo extraordinário. Nós temos o quê? Quantas mil horas de eventos, quantos milhares de quilômetros percorridos, quanto sol na moleira,
quanta história para contar. Meu Deus do céu, tá tudo lá, hein? Nós temos um blog que é uma revista eletrônica espetacular. Você vai encontrar tudo isso. Além dos eventos presenciais, o Cariri Cangaço também tem seu canal no YouTube, né? Cariri Cangaço no YouTube e no Instagram, que também temos programas extraordinários que vocês vão lá. Nós já produzimos mais de 30 programas sempre ao vivo, né? Esse podcast é gravado. Nós também vamos entrar com o nosso podcast Cariri Cangaço. Mas você vai lá, são temas extraordinários, reunindo pessoas bacanas, né? Que tem muito para contar, tá? Mas a gente vai voltar aqui em outras vezes. Gente, nós estamos aqui nos minutos finais, mas ainda falta um pouquinho de informação para a gente encerrar. Todos os links estarão aí, tá, na publicação do vídeo, o Cariri Cangaço, com os links de endereços, tá, do blog do Manuel Severo, um blog riquíssimo. Queria que você dissesse, eu não quero errar, quantos anos de blog? Nós começamos o blog com o sentimento de divulgar o evento, apenas isso. Quando o blog era feito por poucos, né? Então, se o Cariri Cangaço tem 13 anos, o blog também tem 13 anos. 13 anos. Nós temos hoje o quê? Quase 7... Não quis arriscar. Não, perfeito. O bacana são os números. Os números traduzem algum sentimento, né? Nós temos quase 7 milhões de visualizações. Cangaço? Pois é, eu me surpreendo todo dia. Né? Um blog... segmentado para assuntos de cangaço, do sertão, do Nordeste, ter esse conjunto tão precioso de audiência. Então a gente fica feliz. Gente, eu estou tentando agora, deixa eu ver, para encerrar mesmo, que até são tantas as coisas e o fechamento agora são chamadas para os próximos 2 programas. Ah, claro. Você criou recentemente uma novidade. Vamos fazer um spoilerzinho aqui, porque você já gravou. O Pensar da Juliana com você, Luciana Nambuco, tá? Vou refazer a frase. Uma conversa com Luciana Nambuco e Ricardo Beliel trouxe uma temática. Aí ele foi visitar a Lisiane Forte e montaram aqui um projeto para dentro do Cariri Cangaço. Já estamos gravados, agora a abertura disso aí para a gente poder colocar. Na verdade, você só cometeu um pequeno equívoco na cronologia, né? Nós pensamos nesse projeto já há algum tempo, né? Tá. Já havíamos... Eu já peguei o trem andando. Já pegou o trem andando, né? Então, e durante a viagem a Xeremobi, que você nos deu o prazer de estar ao nosso lado, a partir da profunda afinidade dessa extraordinária escritora, ilustradora, uma poeta de grande quilate, Luciana Nambuco, né? Uma acriana que casou com esse gigante da fotografia jornalística, que é o Ricardo Beliel. Então, conversando com você, Aldemar, você foi testemunha com a Luciana e com o Beliel, eu compartilhei esse desejo de nós, e aí de tudo um pouco foi o protagonista, né? Porque foi aqui que a gente lançou esse projeto. Que projeto é esse? Nós estamos acostumados a ler, pesquisar, aprofundar o olhar do especialista sobre o cangaço. Um dos fatos mais curiosos e fortes do cangaço foi a entrada das mulheres, a partir de 1930, quando o Lampião trouxe a sua amada Maria Bonita. A partir dali o cangaço mudou de feição, mudou muita coisa. O pensamento dos pesquisadores, pensamento que eu convivo diariamente, e sou privilegiado e feliz por isso, eu conheço. E muitos de vocês conhecem. Então a gente ficou pensando, eu digo, por favor, eu queria outra coisa. E trazendo a mulher, a menina cangaceira, eu queria saber o que o pensamento contemporâneo tem. Que olhar esse pensamento contemporâneo, prioritariamente das mulheres de hoje, como elas veem essas meninas e mulheres do cangaço, Aldemar? Então, nós inauguramos aqui, no podcast de Tudo Um Pouco Cariri Cangaço, o primeiro episódio de O Olhar Feminino sobre as Meninas e Mulheres do Cangaço. Então, as 2 primeiras convidadas foram Luciana Nambuco, essa grande musa da literatura, uma mulher extraordinária, como eu falei, ensaísta, poeta, escritora, ilustradora, né? E a Lisiane Forte, também a multiartista, artista plástica, bailarina, escritora também, psicóloga. E elas duas começaram,
deram o pontapé inicial. O Eldemar foi o nosso produtor nesse primeiro programa. É um spoilerzinho rápido, né? Mas virá muita coisa boa por aí. E aí sim, nós vamos acompanhar aqui pelo podcast de Tudo Um Povo Caricangaço a visão de muitas mulheres, mulheres contemporâneas, mulheres da área da cultura, das artes, da literatura, da pintura, da fotografia, mulheres de outros segmentos, desembargadores, desembargadoras, procuradoras, defensoras públicas, ou seja, profissionais liberais. O que é que essa mulher de hoje, Eldemar, como ela enxerga essa menina e essa mulher cangaceira? Eu acho que vem muita coisa bacana e você não perde por esperar. Com certeza. E no próximo programa, também gravado, que vai ao ar primeiro no podcast do Cariri Cangaço, depois a gente faz no nosso canal, que é um collab. Eu já expliquei o que é o colaborativo. Nós vamos soltar quase que simultâneo por conta de públicos diferentes, estratégias de comunicação diferentes, e a gente vai ajudando os programas. Em outras vezes nós estaremos juntos entrevistando outras pessoas. Nós vamos ser assim, um junto e misturado, tá? Né? A gente vai estar ali fazendo, ele dirigindo e apresentando o programa de Cariri Cangaço, eu fazendo de tudo um pouco, e de vez em quando a gente vai estar junto fazendo entrevistas para os dois canais ou para outros projetos também. E a gente está... É a mecânica do audiovisual, da internet. A entrega hoje, Manuel, essas ferramentas, você vê aqui que nós estamos aqui no laboratório, e o nosso setup, né, de novo a palavra inglesa, americana, os equipamentos que nós estamos usando, que vai estar embaixo descrito. Mas eu adianto, um celular ligado ao computador, que é uma tecnologia fantástica, hoje é acessível através de um aplicativo, um aplicativo gratuito, que é o OBS, 2 câmeras fantásticas, internacionalmente usadas por todos os criadores de conteúdo, dos mais famosos aos que estão iniciando como nós, uma mesinha de som, os 2 microfones são bem baratinhos, R$55, comprado aqui no mercado no centro de Maranguá, de Fortaleza. Alô. E a vontade de fazermos as coisas. E aí, a imagem, a fotografia, nós tivemos uma aula de um cara que está lançando um livro. Sim. Que você conversou com ele aqui, com um colega do Cariri Cangaço. Dá uma introduçãozinha para a gente entender. A fotografia é importante, o texto, muito bonito, do livro Memórias Sangradas, Ricardo Beliel e Ângelo Dosmiro. Conta pra gente. Esse segundo programa que a gente gravou, já que você vai assistir também no podcast de Tudo Um Pouco, ele reuniu 2 monstros sagrados do cangaço. Primeiro, o Ângelo Dosmiro, nosso presidente do Grupo Instituto Cangaço Ceará, autor, escritor, pesquisador, um cara sensacional, de um senso de humor extraordinário. Ele é gigante, sabe? Tem quase 2 metros de altura, usa um chapéuzão, muito sério, mas é muito divertido. E ele tem muita história legal para contar, vocês vão conhecer. O que o Eldemar se refere, que é o Ricardo Beliel. Ora, Ricardo Beliel, queridos amigos internautas e espectadores, é hoje um dos mais festejados fotojornalistas do Brasil. O homem que cobriu guerras, cobriu a Amazônia, cobriu Serra Pelada, cobriu o conflito das Farc na América Central. Então, um cara que cobriu futebol, cobriu Fórmula 1. Foi fotógrafo da Manchete, conhece, Fatos e Fotos, Globo, Veja, o Estadão. Então, é um homem, um multiprofissional, tá? Com formação acadêmica, jornalismo. Claro, sem dúvida. Trabalhou para National Geographic. Então, é um cara que tem uma bagagem... A pronúncia é bonita, pô. Pois é. Como é aquela outra? Brand. Vai. Brand é um cafezinho com leite lá do meu Maranguape. Lá na lanchonete da Nara. Terminar aqui, a gente vai roubar aqui da Opus uns 2 cafezinhos cremosos. Então, só para concluir, então o Ricardo Beliel, ele enveredou para pesquisar o cangaço e passou 10 anos pesquisando e produziu uma iconografia única, quando ele fotografou 43 remanescentes daquela época. E não só fotografou, mas fotografou principalmente a alma dessas pessoas. Então, esse reflexo das almas, que também se traduzem a partir da iconografia, estão em textos belíssimos, com histórias sensacionais, que contam um pouco dessa raiz no já consagrado Memórias Sangradas, que é um dos livros que vai ser lançado no Cariri Cangaço Piranga. Mais um. Deixa eu confessar uma coisa aqui, que nesses dias tive contato com o Ricardo e Luciana, e eles são apaixonantes, são pessoas agradabilíssimas, gentis, sorriem. Eu não vi
uma reclamação do calor, até porque o carioca está acostumado com 50 graus. Também, né? A Criana também, com a umidade e o calor. Mas, e teve uma hora que Ricardo me deu uma cutucada belíssima, com muito jeito. Eu valorizando muito a fotografia, porque realmente o livro tem uma textura, vale a pena você olhar, tá? Teve um olhar inicial pela fotografia. Aí ele diz assim, eu sei que você gosta muito da fotografia, mas dê uma lida também, com muita. Ele me deu um despertar sutil e eu disse assim, pode deixar que eu vou olhar. E comecei os capítulos, porque o meu livro ficou em Maranguape, eu estou em Fortaleza, eu queria, antes de terminar, agradecer aqui a Marciano Girão e toda a equipe da Opnus Instituto de Pesquisa por nos ceder a sala de atendimento, essa belíssima sala, que a gente não pôde fazer o making off, mas acho que o Gabriel Barbosa, filho do Manuel, fez uns making offs e jogou aí no Instagram do Gabriel. Daqui a pouco eu vou ver e vou compartilhar no Instagram, nos stories. E voltando aqui o Ricardo, ler sobre a nossa identidade, tá? Então ele me chamou a atenção para eu compreender essas andanças dele. Então você vai viajar junto com o livro nas andanças desse casal, a carioca ou a criana, pelo Ceará, pelo Brasil, pela Bahia, Sergipe, por 4 estados, ou foram 5 estados, Pernambuco, e conversando com protagonistas, contando histórias de vivências reais, tá? E é belíssimo, assim, eu vi alguns trechos, eu não vou adiantar o livro, não vou ler o livro para vocês, mas o Manuel tem um spoilerzinho do livro que é uma poesia que faz o prefácio por Luciana Nabuco. Vocês vão ver no programa, viu? Porque eu não sei decorar da poesia, nem estou com o livro aqui, então tem que ver o programa. O livro eu vou colocar depois aqui, tá? Umas imagens, tá? Eu estou dizendo que vou colocar, mas de qualquer forma tá aí a imagem, faz de conta que tá aí a imagem, tá? Bom, Manuel, encerrando em 1 minuto, porque já passamos de 1h17. Só mandar um beijo. Mandar um beijo. Muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos ao podcast de Tudo Um Pouco e aos podcasts de Cariri Cangaço. Manuel Severo, Eudemar Garcia, muitíssimo obrigado, Deus os abençoe. Tchau, tchau.